Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E a nossa meditação hoje será no capítulo de Atos, número 9, né? Estaremos fechando as últimas referências relacionadas ao capítulo número 9 de Atos. Amém, irmãos? A conversão de Saulo no caminho de Damasco, que diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Que é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. Aleluia, Pai. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu
perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na comunhão do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi-lhe isto notório por toda a Jope, e muitos creram
no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já para as referências, né? Hoje vamos estar meditando as referências a partir do versículo 31, do 31 até o 42, para nós fecharmos a nossa meditação no capítulo 9 do livro de Atos. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Atos 9, capítulo 31, né? Que diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Né? A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e aconteceu ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E achou-se, e disse-lhe Pedro, né? 8 anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Verso 36. Glória a Deus, Jesus. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Lucas enfatiza a fórmula temer a Deus. Lucas enfatiza a fórmula temer a Deus. Tanto no seu evangelho, Lucas, capítulo 1, versículo 50, Lucas, capítulo 18, versículo 2, Lucas, capítulo 23, versículo 40, como em Atos são os termos a Deus, os gentios que abraçaram a fé judaica, que formam a base inicial da obra missionária aos gentios. No capítulo 10, versículo 10, Atos 10, capítulo 22, Atos 10, capítulo 10, versículos 2 ao 22 e 35. Atos, capítulo 10, versículo 2. Atos, capítulo 22, versículo 35. Atos, capítulo 13, versículo 16 ao 26. O temor do Senhor produz confiança e obediência, bem como o falar-se do mal. Jó, capítulo 28, versículo 28. Salmos, capítulo 111, versículo 10. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Isso, por sua vez, resulta na consolação do Espírito Santo. Verso 31. Para uma maior exposição deste assunto, ver o estudo O Temor do Senhor, página 1301. Verso 36 diz: Dorcas cheia de boas obras. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aleluia, Pai. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor.
E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dorcas cheia de boas obras, assim como Deus operava através de Pedro para curar, versos 33 ao 35, e para ressuscitar os mortos, verso 40, ele também operava através de Dorcas para praticar atos de bondade e de amor. Os santos, os atos de amor para ajudar os necessitados, são tanto uma manifestação do Espírito Santo, quanto são os milagres, os sinais e os prodígios. Paulo enfatizou esta verdade em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 3. Confira 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos repetir isso aqui, porque esse fechamento aqui realmente é de suma importância, né, irmãos? Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Dorcas cheia de boas obras, assim como Deus operava através de Pedro para curar, versos 33 ao 35. E para ressuscitar os mortos, verso 40. Ele também operava através de Dorcas para praticar atos de bondade, de amor, de bondade e de amor. Os santos, os atos de amor para ajudar os necessitados, são tanto uma manifestação do Espírito Santo, quanto são os milagres, os sinais e os prodígios. Paulo enfatizou essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 13. Confira, glória a Deus, aleluia, Jesus. Confira em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!